Bom dia para mais um Botanicamente Falando. Hoje é um bom dia especial, é um bom dia de domingo, bom dia de Dia das Mães. A gente resolveu fazer esse Botanicamente especial para hoje, do Dia das Mães, porque acha que essa data é importantíssima e mais importante ainda nesse momento de isolamento em que filhos e filhas muitos estão longe de suas mães e de suas avós. Então é muito importante a gente fazer uma celebração virtual a todas essas mães. Então esse vídeo é um vídeo especial para as nossas mães, Fátimas, Edites, a Goretes Isabéis, Lourdes, a Elviras Augusta, minha avó, a todas essas mães que a gente conhece, né? Eu gostaria de dar um abraço, que sejam abraçadas, que sejam beijadas virtualmente nesse Dia das Mães. Esse é o nosso desejo, Aline e meu, de um ótimo Dia das Mães para todas essas mães e avós que, por conta do corona, talvez não possam abraçar fisicamente seus filhos e netos. Então, sintam-se abraçadas e beijadas por todos eles. E a gente escolheu esse tema para falar no Dia das Mães, primeiro porque foi minha mãe que me apresentou uma fazenda de lavanda aqui no Brasil. Eu não conhecia, não sabia que existia, e minha mãe teve a oportunidade de visitar na cidade de Cunha. E outra razão de ter escolhido esse tema, as lavandas, é porque a minha avó, ela adorava aquela loção de alfazema, que alfazema é lavanda, é outro nome para lavanda. E ela adorava, tomava banhos de lavanda depois do banho normal. Então, para mim, é uma memória olfativa, afetiva muito importante. E por isso a gente escolheu esse tema para esse Dia das Mães. E eu acredito que várias mães que estão aqui nos assistindo também adoram esse cheirinho, essa cor maravilhosa das lavandas. Então, as lavandas você pode ter em casa plantado e fazer uso dessas lavandas. Eu tenho aqui um vaso de lavanda. Elas... Ai, meu Deus. Que cheiro delicioso. É tipo o programa, né? A Flora Gil. Delicioso. E é mesmo, tá? Floresce 2, 3 vezes por ano. Precisa estar no sol intenso e com pouquíssima água. Então, a lavanda é um prazer. Você mexe nas folhas, sai esse odor. E exatamente é esse aroma que é muito comum na família Lamiaceae, onde as lavandas estão inseridas. O gênero Lavandula, que é o nome científico, ele tem mais de 40 espécies. Várias dessas espécies são utilizadas de maneira ornamental, comercialmente falando, ou não. O grande produtor de lavanda, de óleos de lavanda, é na região mediterrânea. Desde gregos e romanos, os egípcios têm relatos nas pirâmides, naqueles grandes sarcófagos, que eles usavam óleo de lavanda. Porque, primeiro, existem espécies nativas da região do Mediterrâneo. Segundo, por ter um efeito aromático muito bom e todas as propriedades que também estão associadas a esses óleos que tem nas espécies de lavanda. Hoje a maior produção de lavanda é na Bulgária, porém a França que é o país mais famoso pelos seus campos arroxeados, né, na primavera da produção de lavanda. É uma coloração maravilhosa, arroxeada, linda. A lavanda, como eu disse, esses óleos essenciais, eles são extraídos a partir da maceração do caule, folha e flores. E uma outra coisa também interessante é que a lavanda produz um mel delicioso e um mel muito aromático, porque esses óleos essenciais também eles têm substâncias que ficam presentes no pólen e no néctar, que é no pólen e, óbvio, no néctar que as abelhas coletam, e aí tem esse odor, né? Esses óleos, eles também ficam presentes no mel produzido pelas abelhas e comercializado. Existem vários compostos químicos, e os monoterpenoides, o linalol, que é o que tem maior concentração e que dá esse cheiro, esse sabor característico das lavandas. A gente pode usar na comida? Claro que pode. Umas florezinhas aqui, tem umas flores de lavanda, como vocês podem ver. É caro, mas você não precisa usar muito, porque o sabor é muito intenso. Então, se você colocar algumas sobre uma salada, fica maravilhoso. Ou num bolo, ou, claro, também fazer um sorvete, que eu recomendo muito. Existem receitas na internet em que usam sorvete de lavanda e é simplesmente delicioso.
Uma outra coisa que eu gostaria de falar com relação às lavandas é que elas têm diversos efeitos já comprovados cientificamente, e um desses efeitos é que ela atua no sistema nervoso causando um relaxamento. Então é muito comum, por exemplo, ter flores de lavanda em travesseiros, que ajuda esse relaxamento. É muito utilizada em aromaterapia, mas também é utilizada como estratégia de combate, por exemplo, que elas são muito eficientes como antifúngica, inseticida e de várias outras atividades antimicrobianas. Então, as lavandas elas já tinham uso com gregos e romanos, egípcios, que além da coisa dos banhos e do o aroma, o odor, também já tinha uso como funções, por exemplo, né, antimicrobiana. Então ela tem um espectro de uso muito interessante. A lavanda, como eu falei, é da família Lamiaceae, e é uma família que tem diversos outros representantes que tem uma característica de ter desses óleos essenciais muito fortes. Um deles é o orégano, o manjericão, o alecrim, são todos dessa mesma família. A gente já fez inclusive um vídeo sobre ervas aromáticas. Então essa característica é muito presente na família Lamiaceae, que é uma família que está dentro do grupo das Asteridae, que por sua vez é uma Eudicotiledônea do grande grupo das Angiospermas. E eu separei para vocês a gente pensou o que a gente pode fazer com as lavandas. Então eu uso aqui em casa várias dessas bolsinhas, onde a gente vai, que tem cultivo de lavanda, a gente traz essas bolsinhas e deixa no armário e coloca nos travesseiros. Então a gente faz tipo uma festa, um uso com lavanda aqui em casa. Mas eu trouxe para vocês uma demonstração que a gente pode fazer sabonete em casa. Não é custoso, não é difícil, é super tranquilo, você faz o seu próprio sabonete. Você pode procurar receitas na internet de sabonete que leva lavanda com aveia ou só lavanda. Para você fazer um sabonete é super simples. O que você precisa de uma base glicerinada, que é isso aqui que você compra em casa de produtos naturais ou casa que vende produtos para artesanato. Se essa base glicerinada, que é a base do sabonete, ela for de boa qualidade, o teu sabonete será ótimo. Então isso aqui é mais ou menos meio quilo, que dá para fazer uns 10 sabonetes. Fininhos, mas dá para fazer uns 10 sabonetes tranquilos. O importante é você derreter isso aqui em banho-maria, sempre pensando que você tem que usar uma panela que não queime a base glicerinada, que é a base do sabonete. Aqui a gente usa uma panela esmaltada, como vocês podem ver aqui. Então essas panelas esmaltadas, elas evitam que a base glicerinada do sabonete, ela queime. Então a gente recomenda essas panelas, mas sempre usando em banho-maria, porque o derretimento da base tem que ser bem lento. Depois que essa base estiver derretida, você pode agregar os elementos que você acha interessante no sabonete. Eu recomendo usar pelo menos uma xícara de aveia. Usa aveia granulada, aquela em pó, farinha de aveia é melhor, porque ele dá mais maciez ao sabonete. Você pode usar em grão, aquele floco maior da aveia, porque vai ficar mais esfoliante. Aí vai depender do seu gosto. Uma outra coisa importante é você usar as flores de lavanda. Se você usar uma colher de sopa ou 2 colheres de sopa, tá mais do que suficiente. E você também deve usar o óleo essencial de lavanda, que ele vai intensificar o aroma, porque o óleo essencial extraído das folhas e flores de lavanda é ele que vai intensificar esse odor no sabonete. Lembrando que esse óleo essencial ele é basicamente extraído da planta natural, né? E que esse óleo na planta ele funciona como uma estrutura anti-herbivoria, ou seja, é para evitar que o animal coma aquela folha. Então é uma proteção que a planta desenvolve para ela mesma. E ele está em glândulas, e essas glândulas que guardam esse óleo na folha, por exemplo, que tem a maior concentração. Quando você derreter a base glicerinada em banho-maria, depois você tiver toda derretida, você tira do banho-maria, você agrega aveia e agrega a lavanda. Fica mexendo até incorporar bem a estrutura. E só depois é que você vai colocar o óleo essencial. A quantidade de óleo essencial vai depender da qualidade do óleo essencial. Quanto mais concentrado e quanto mais
a menos diluído ele for, melhor será e vai dar um odor mais agradável. Mas só pode colocar depois que você terminar de fazer a mistura com a aveia e a lavanda. E uma outra coisa importante você colocar, você pode procurar esse produto Lauril. Isso aqui é um produto industrializado, você pode fazer o Lauril em casa. Dá mais trabalho, mas é simples, porque é álcool com açúcar basicamente. E o Lauril, na verdade, é o que vai fazer a espuma. Se você se dá bem num sabonete que não tem espuma, nem precisa usar isso daqui. Isso aqui é porque a gente tem aquela impressão que quando faz espuma é que tá lavando, o que é uma lenda na nossa cabeça, porque não tem nada a ver com isso. Mas quem prefere aquele sabonete de espuma, tem que usar mais Lauril, mas não vai passar de 1 colher de sopa ou 2 colheres de sopa. É só uma sugestão, não precisa ter, mas é ele que vai dar essa coisa da produção de espuma. Quando você fizer isso, você tem que colocar em algum molde que vai fazer o sabonete. Isso é um molde de silicone, porque ele é justamente fácil da gente retirar, é tranquilo depois que seca. Você pode usar forminha de papel, é tranquilo. Pode usar forma de empada de metal, é tranquilo. Não tem problema nenhum, a única preocupação é depois tirar o sabonete sem machucar. Depois o sabonete vai ficar desse jeito aqui. Estão vendo aqui? Um segredo que eu usei para ativar a coloração do sabonete, ficar ainda mais bonito, eu utilizei uma concentração de repolho roxo. Lembra que a gente fez um gelo de repolho roxo nos vídeos anteriores? Então, eu peguei um gelo daquele, derreti, esquentei um pouco para evaporar e ele concentrar e usei para a produção do sabonete. Depois de 24 horas o sabonete está durinho, tranquilo, pode ser desenformado e começar a utilizar. A gente procurou fazer isso aqui para você, para mostrar que você pode, no próximo Dia das Mães, fazer com a sua mãe, com a sua avó, sabonetes para elas ou junto com elas para o Dia das Mães. É uma ótima dica, super cheiroso, gostoso, ótimo de usar, super natureba, entendeu? Então você pode fazer o seu próprio sabonete em casa. E para terminar o nosso vídeo, a gente viu, ó, dá mais ou menos aquela quantidade, essa é uma placa que eu uso, né? Aquela quantidade de base que eu falei, dá mais ou menos 10 a 12 sabonetes como esse daqui. Então é super tranquilo. O que você pode fazer, inclusive, é, por exemplo, a gente faz assim também, junta os 2 sabonetes, você pode derreter um pouco aqui, complementar e fazer um sabonete super bonito desse jeito. O que a gente também tá querendo falar para vocês é que no caso da lavanda, como eu disse, a gente tem pouca produção no Brasil. Mas no estado de São Paulo, também no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, tem algumas fazendas que produzem lavanda. Se você tiver a oportunidade, visite, porque os campos são lindos e maravilhosos. As lavandas têm um efeito relaxante importantíssimo, então faça uso junto com a sua mãe. Eu quero terminar esse vídeo do Botanicamente Falando, mandando um super abraço, um super beijo para minha mãe e para as outras mães e avós, desejando um ótimo Dia das Mães. Que vocês tenham um dia maravilhoso, mesmo que virtualmente vocês não possam estar com seus filhos e filhas, netos e netos. O que a gente deseja é que esse dia seja maravilhoso. E espera muito que isso tudo acabe e a gente possa voltar a se abraçar, se encontrar e se beijar. Um forte abraço a todos, um excelente Dia das Mães para todas as mães e avós, e a gente se encontra amanhã, porque é segunda-feira e a gente tem os nossos vídeos da semana. Forte abraço, feliz Dia das Mães, e a gente se encontra no nosso próximo Botanicamente Falando. Forte abraço, tchau!